Nós abordaremos nesse vídeo as atualizações da versão Cuca Fiscal Contábil 2023 C.2. Para vocês terem acesso aos itens da carta, vocês deverão selecionar a opção Carta, que fica localizada do lado direito da tela no acesso ao sistema. Iniciando, o primeiro item é referente a uma atualização relacionada à tributação monofásica dos combustíveis, especificamente do CST 061, que é a tributação monofásica cobrada anteriormente. Foram atualizadas duas questões, a primeira delas relacionada ao lançamento manual da nota, né? Então, será permitido que o usuário faça o destaque apenas do ICMS, sem a informação da base e a alíquota, quando utilizado o CST 061, para atender, dessa forma, a nota orientativa 01 de 2023, que foi publicada pelo SPED-CMS-IPI. O ICMS, ele também será importado de acordo com a tag VICMS Monoret, que está sendo gerada agora no XML das notas fiscais eletrônicas, desde que houve a implementação destes novos CSTs. Nós temos aqui as orientações existentes na nota orientativa, juntamente com uma demonstração de como ficará o lançamento no Cuca e a demonstração do XML, no qual a gente vai extrair o valor do ICMS a ser importado, né? Por hora, essas são as informações e as orientações relacionadas a essa escrituração. Estamos acompanhando as publicações da Confas e do próprio SPED para avaliar se algo será atualizado nesse sentido. Então, neste momento, a forma de escrituração desse crédito referente ao CST 061 será feito dessa forma. O próximo item é referente à geração da DCTF nos casos em que há no conta corrente tributos códigos da receita de imposto de renda retido na fonte decorrente das relações do trabalho. Então, de acordo com a Instrução Normativa 2137, foram estabelecidas algumas regras para que os códigos que já são declarados no e-social, eles deixem de ser enviados pela DCTF, né? Uma vez que sendo entregue no e-social, eles já serão acumulados, né, e centralizados de forma automática na DCTF Web. Então, são eles os códigos 0561, 0588, 0610, 1889, 3533, 3562 e o 0473. Então, havendo no conta corrente tributos registros com estes códigos da Receita, sejam eles inclusos manual ou importados do DP Cuca, eles não serão gerados na DCTF a partir da competência maio de 2023. Então, foram criadas algumas exceções que estão listadas aí abaixo, que de acordo com a variação, ela poderá ser entregue na DCTF. Então, havendo a necessidade de informar na DCTF esses códigos da Receita, por alguma situação em que esse rendimento ele não foi declarado no e-social, então devem ser utilizadas as variações pré-determinadas. 0561 com variação 14, 0588 com variação 07, 1889 com variação 02, 3533 com variação 02, 3562 com variação 02 ou o 0473 com variação 04. Quaisquer outros códigos
com variações distintas dessas aqui que estão na exceção, eles não serão gerados a partir desta competência. A primeira implementação é referente à importação de nota fiscal de serviço do município de Jundiaí. Então, foi criado na tela de importação o programa GIS Online V2, que será utilizado para a importação dos arquivos referentes ao município de Jundiaí. Também outras cidades que, porventura, passem a utilizar esse modelo de XML, também poderão utilizar a opção Demais cidades para efetuarem a importação. A próxima implementação é referente à declaração de faturamento assinantes. Até as versões anteriores, era permitido que apenas um representante da empresa e o contador ficassem responsáveis em assinar a declaração de faturamento. Então, havia apenas 2 assinaturas. Foi desenvolvido no cadastro de sócios uma marcação para que o usuário possa determinar mais de um representante para assinar a declaração de faturamento. Então, eu irei demonstrar agora como que funcionará essa opção. Então, nós iremos acessar o cadastro de empresas, declaração de faturamento. Vocês podem observar que na declaração de faturamento foi criada a opção cadastro de sócios, para que facilite essa configuração no momento da impressão. Então, vamos acessar o cadastro de sócios e, nesse exemplo, a empresa possui 3 sócios cadastrados, embora apenas um esteja selecionado como representante da empresa. Então, deste modo, quando eu faço a impressão da declaração de faturamento, apenas 2 assinantes são demonstrados, né? Sendo eles o sócio representante da empresa e o contador. A partir da marcação que foi criada na tabela de cadastro de sócios, imprimir sócio na declaração de faturamento, o usuário ele poderá determinar que mais de um sócio saia no relatório para fazer a impressão. Então, nesse caso, eu vou selecionar a opção imprimir sócio na declaração de faturamento em 2 registros. E nós podemos verificar que na declaração de faturamento, além do contador, os 2 sócios serão demonstrados para assinatura. A próxima implementação é referente à atualização da tabela de municípios do IBGE via web service. Então, nós fizemos uma atualização a partir de um arquivo texto oficial, né, onde constam todos os municípios e os respectivos códigos, para que assim a tabela dentro do Cuca pudesse ser atualizada da mesma forma que ela é cobrada nos arquivos oficiais, né, como SPED, REINF, entre outros. Então, os códigos que existem na tabela oficial, que porventura não existiam no Cuca, eles foram incluídos. A primeira correção dessa versão é referente à geração da REINF, nos casos em que a empresa estava com o balanço fechado. Se porventura o usuário tivesse fechado o balanço antes de acessar a tela de exportação da REINF, os eventos eles não estavam sendo carregados corretamente. Se tornava necessário abrir o balanço para então efetuar essa atualização na carga dos eventos e efetuar o envio da REINF. Não será mais necessário. Mesmo que a tela de exportação da REINF não tiver sido acessada em nenhum momento antes do fechamento do balanço, no primeiro acesso, os eventos eles serão atualizados e demonstrados para que possam ser enviados.
Próxima correção é referente à auditoria de lançamentos contábeis, atualização do centro de custo. Então, por meio da auditoria de lançamentos contábeis, o usuário consegue atualizar em lote informações como conta devedora, conta credora, centro de custo, histórico padrão, para aqueles lançamentos que foram efetuados manualmente. E estava havendo uma falha no momento que o usuário solicitava a atualização do centro de custo. Então, foi efetuada a correção e, dessa forma, a atualização ocorrerá com sucesso, né? Sempre que o usuário solicitar a alteração ou a inclusão em lote de um centro de custo. A próxima correção é referente à importação da nota fiscal de serviço do município de Santa Isabel, efetuado pelo programa ISS Web modelo 2. Então, nas importações desse programa para esse referido município, estava havendo uma crítica relacionada ao campo município onde o ISS é devido, nos casos em que a tag cidade local prestação do XML, ele havia sido gerado com um caractere de espaço. Então, para essas notas, não havia nenhum município a ser informado. Entretanto, o sistema estava levando essas notas para crítica por conta desse espaço existente no campo. A situação ela foi corrigida e então a nota será importada diretamente para o livro. Neste caso, sem o município onde o ISS é devido, porque ele não foi destacado no arquivo. Mas, no caso das notas em que houver essa informação, ele será atribuído para o respectivo campo. O próximo item é referente à geração do SPED-CMS-IPI bloco K simplificado. Estava ocorrendo uma situação em que o usuário efetuava a escrituração dos registros do bloco K, tanto dos registros que são exigidos apenas no modo simplificado, quanto os registros que são entregues no modo completo. Então, o usuário faz a escrituração no Cuca, entretanto, no momento da geração do SPED-SF, ele selecionava a opção simplificada. Nesta situação, os produtos que haviam sido utilizados nos registros cobrados apenas no modo completo, eles estavam sendo gerados no registro 0200 do SPED, gerando assim uma crítica, haja vista que não havia sido gerado em nenhum dos outros blocos. Então essa situação ela não deve mais acontecer. Quando o usuário ele faz a escrituração de um registro que não é gerado no modo simplificado, não será gerado o respectivo registro, assim como também não será gerado o produto no registro 0200. O próximo item é a impressão da DARE, documento de arrecadação das receitas estaduais. Vocês já vêm utilizando dentro do Cuca a impressão da DARE. Ela passou por uma atualização, ela deixará de ser feita pelo site e ela passará a ser realizada pela API Web, que foi disponibilizada pela própria Cefaz do Estado de São Paulo, né? Então, essa atualização, essa integração, garante uma maior estabilidade e rapidez nas emissões, porque é feito a partir de uma API, existe uma integração direta com o ambiente das informações da Cefaz. Então, não é feito mais por meio do site, em que ocorria problemas na validação do CAPTCHA, versão do navegador, entre outras questões. Para fazer a impressão da DARE, nós vamos acessar lançamentos, apuração de impostos, apuração ICMS, IPI e ISS. Então, eu vou solicitar a impressão da DARE referente ao ICMS do mês.
Então, não será mais demonstrada a página da internet para a resolução do CAPTCHA, e a DARI ela já vai ser gerada com uma rapidez, uma agilidade maior, por conta de estar sendo feito direto da API que foi disponibilizada pela Cefaz. Próxima melhoria é referente à importação da nota fiscal de serviço do município de Barra Bonita, efetuado pelo programa ARES. Então, foi disponibilizada na importação das notas fiscais desse município, Barra Bonita, e também para as outras cidades que utilizam aí a opção de demais cidades, a importação do complemento da observação. Esse complemento, ele será importado a partir da informação extraída da tag NFE Observações, que é gerado nos arquivos XML. Então, essas foram as atualizações relacionadas à carta da versão Cuca Fiscal Contábil 2023 C.2.